Nós temos uma mensagem que eu perguntei ao Senhor e Ele me lembrou, e eu gostaria de compartilhar com vocês. Mas antes mesmo de entrar nessa mensagem, ou dentro dela, poderia dizer, porque o título da mensagem é o chamado duplo. O chamado duplo. Enquanto Lília falava, na verdade, de ontem para hoje, ela perguntou o que é o sacrifício de louvor. E eu achei interessante que quando ela me perguntou, eu comecei a pensar. E quando eu cheguei aqui nesta manhã, eu comecei a sentir uma certa dificuldade. Por quê? Porque eu recebi muitas notícias difíceis durante essa semana. Você sabe que tem essas semanas, não tem? Oi, estou sozinho ou não? Tem gente aqui comigo? Tem. Não é verdade que muitas vezes você recebe notícias, você fica meio abalado por várias situações? Isso não acontece? Mas qual é a nossa atitude diante disso? Ficar desanimado, chateado? Ou olhar para Jesus? Lembra do que eu falei, o que está faltando? Porque sempre vai faltar algo na nossa vida, sempre. Na verdade, nós já fomos criados para faltar. Porque quando você come, fica satisfeito, mas depois quer comer mais. Porque é assim que é a vida natural do ser humano. Sempre vai existir algo, porque sempre vai existir a necessidade de buscar aquilo que nos preenche. E o que verdadeiramente preenche a nossa alma é o Senhor. E quando está faltando, você olha para Deus, e Deus é aquele que preenche você. Amém? Mas esse Deus, que nos preenche, aquele que nos fortalece, aquele que nos guia dia a dia, Ele tem um chamado para cada um de nós. Não existe nenhuma pessoa aqui assentada, ou mesmo fora aqui, lá no fundo, qualquer pessoa tem um chamado de Deus. Você tem um chamado de Deus. Mas hoje eu quero destacar uma realidade bíblica acerca disso que nós chamamos de chamado duplo. É uma realidade que Deus colocou dentro da Bíblia para nos chamar a atenção a algo. E eu queria ler em Gênesis capítulo 22, no versículo 11, o primeiro chamado duplo de Deus na Bíblia. Foram 7 chamados duplos que Deus fez na Bíblia, 7, e nós vamos falar deles. Desses 7, 4 foram no Velho Testamento e 3 foi no Novo Testamento. 7 chamados duplos, e o primeiro está lá em Gênesis, no capítulo 22, no verso 11, em que aparece o texto dizendo acerca de um homem: mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus. E esse foi um dos momentos mais, vamos dizer assim, notórios da história de Abraão. Ele estava a ir sacrificar o seu filho, e quando ele estava ali, o Senhor bradou, o anjo bradou do alto céu, e ele então chamou Abraão de forma dupla: Abraão, Abraão. E ele disse: eis-me aqui. Nós encontramos o primeiro chamado duplo da Bíblia, em que Deus não chama a pessoa só uma vez, mas Ele chama 2 vezes. E quando nós encontramos essa realidade, encontramos Deus falando com um homem: Abraão, Abraão. E é interessante que essa realidade na Bíblia acontece somente 7 vezes. Por que acontece 7 vezes? É claro, Deus tem uma revelação para nos dar, amém? É verdade que nós quando estudamos essa realidade da Bíblia, nós ficamos a pensar o que Deus quer falar. E muitas realidades e muitas simbologias podem ser tiradas desses 7 momentos em que Deus chamou uma pessoa 2 vezes, e por isso chamamos de chamado duplo. Eu nesta manhã quero destacar para cada um desses 7 chamados duplos 2 realidades do chamado na vida dessas pessoas, ou seja, olhando a realidade que eles estavam vivendo, Deus chegando e os chamando 2 vezes. Tem alguma coisa que nós podemos retirar para as nossas vidas, amém? Mas o mais importante é nós olharmos para isso e vermos a realidade de que Deus está chamando as pessoas. Deus está chamando a você. Você tem um chamado de Deus.
Mas quando olhamos aqui, nós destacamos uma simbologia que eu quero nessa manhã estar a compartilhar com vocês. São 7 pessoas que Deus chamou de forma dupla, o chamado duplo. A primeira pessoa, como nós estamos vendo, é Abraão. Depois nós encontramos Jacó, que depois mudou o nome para Israel. Moisés, depois de Moisés, Samuel, que foram os 4 que estiveram no Velho Testamento. E aí nós encontramos os 3 do Novo Testamento: Marta, Simão e Saulo. Simão é o apóstolo Pedro, depois foi mudado o nome dele para Cefas ou Pedro. E Saulo é o que depois recebeu o nome gentio de Paulo. Então nós temos aí 7 pessoas, e eu quero começar falando sobre essa situação de cada um, e começando com Abraão. Abraão recebeu esse chamado num momento de grande, vamos dizer assim, prova. Deus estava iniciando, foi o primeiro chamado duplo da Bíblia, e ele estava no momento em que ele estava numa prova, e diante dessa prova, Deus o chamou. E eu quero destacar 2 coisas nesse chamado duplo. A primeira coisa é a obediência, e a segunda coisa é a submissão. E eu queria então mostrar a vocês, através desse homem, a realidade da obediência e da submissão. Poderia eu então utilizar, como eu vou utilizar nessa manhã, essa realidade em que no chamado duplo aparece realidades sobre a vida da pessoa. E o que eu vejo aqui em Abraão é a sua obediência, uma obediência que está pronta a entregar tudo, uma obediência que vai até além da razão. Quando todos poderiam dizer: você está louco, Abraão, você não pode fazer isso, isso não está certo, isso não pode ser a voz de Deus. Ele obedeceu ao Senhor porque ele conhecia a voz de Deus. Mas além disso, além dele ser obediente, ele era submisso. E eu queria dizer para vocês que existe 2 realidades. Uma coisa é obedecer, a outra coisa é uma atitude de submissão. E quando você é uma pessoa obediente, você pode até ser um legalista, que obedece todas as leis, mas quando você é submisso, você está pronto a fazer o que Deus quer, da forma que Deus quer, e está pronto até a mudar. Amém? E nós estamos então diante de uma realidade na nossa vida, que nós temos que receber esse chamado, como Abraão recebeu. Abraão, e nós temos que ser pessoas que são obedientes, mas também pessoas que são submissas. E isso é algo que você deve guardar no seu coração para toda a sua vida. Desde a semana passada eu tenho dado à igreja alguns padrões de conduta cristã. Eu quero trabalhar com vocês acerca de como nós somos cristãos, porque não adianta simplesmente vir na igreja, assistir os cultos, ou assistir ou participar de reuniões da igreja e não viver o cristianismo na nossa vida do dia a dia. Nós temos que ser cristãos em todos os momentos da vida, do momento que acordamos ao momento que dormimos. Nós temos que ser cristãos, nós temos que ter uma conduta cristã. Eu falei sobre 7 passos, que são hábitos que vocês não devem esquecer. E se você não ouviu a mensagem da semana passada, entre no canal da igreja e veja esses 7 passos, que são hábitos que você deve construir na sua vida. Mas agora eu quero falar sobre algo que tem a ver com o chamado de Deus na nossa vida, em que nós temos que ser, sim, nós somos chamados por Deus, mas nós temos que ser pessoas que demonstram aquilo que Deus é. Cada um que está aqui precisa ser como Deus é. Como você é no seu trabalho? Você lá no seu trabalho, você é honesto? As pessoas conhecem você como uma pessoa honesta, que não mente, que faz aquilo que deve ser feito no trabalho. Como você é? Qual é o seu testemunho? Como você é dentro de casa? Como você reage com o seu marido, com sua esposa, com seus filhos? Você age com eles como Jesus Cristo agiria? Você trata as pessoas que estão dentro da sua casa ou no seu trabalho, ou os seus amigos, como Jesus Cristo trataria? Porque nós somos discípulos de Jesus. Amém? Deus está nos chamando.
Deus está chamando como chamou Abraão, para ser obediente sempre, mas com um coração submisso. Eu encontro em Gênesis capítulo 46, versículo 2, o segundo chamado duplo. Gênesis 46, 2, com Jacó, em que diz assim, Gênesis 46, 2, eu vou lendo aqui depois, porque todos são da Corrigida Fiel. E falou Deus a Israel, Israel que é Jacó, em visões da noite, e disse, Jacó, Jacó. E ele disse, eis-me aqui. E disse, eu sou Deus, o Deus do teu pai. Não temas descer ao Egito, porque eu te farei uma grande nação. Quando eu vejo aqui mais uma realidade do chamado duplo de Deus na nossa vida, eu vejo o chamado da promessa e da fé. Amém? Deus faz a promessa para você, Deus tem uma promessa na sua vida, mas também precisa de haver fé nessa promessa. Não adianta só crer no que Deus disse para você, no sentido de só receber essa promessa, mas você também tem que ter fé de que ela vai ser cumprida na sua vida. Amém? Nós encontramos aqui Jacó, um homem de Deus, que inclusive mudou o nome porque lutou com Deus, e nós vemos aqui Deus chamando a ele, Jacó, Jacó. E ele então, quando ele ouve o Senhor, é interessante que Abraão, o seu avô, fez a mesma coisa. Eis-me aqui, Senhor. O Senhor me chamou, eu estou aqui. Eu estou pronto para ouvir o Senhor. Aquilo que o Senhor disse eu farei. E aí nós estamos a encontrar aqui um chamado da promessa e da fé. Depois que nós passamos aqui por Jacó ou Israel, nós chegamos em Êxodo, capítulo 3, versículo 4, e nós encontramos agora o terceiro chamado duplo da Bíblia, que é Moisés. E a Bíblia diz assim, e vendo o Senhor que se virava para ver, bradou Deus a ele no meio da sarça e disse, Moisés, Moisés. Respondeu ele respondeu como os seus patriarcas, Abraão e Jacó, eis-me aqui. Nós encontramos então agora um momento importante da vida de Moisés, em que ele vê aquela sarça, em que ele é chamado por Deus, e Deus chama Moisés, Moisés. E aqui nós encontramos um chamado de ministério, um chamado em que ele, como chamado de Deus, está pronto para servir. Então, ministério com serviço, nós encontramos aqui mais um chamado, mais uma realidade do chamado duplo de Deus, porque Deus colocou 7 chamados para chamar a atenção daquilo que é Deus nos chamando. E Deus nos chama assim, é verdade, Ele nos chama com a promessa e nós temos que ter fé. Ele nos chama em obediência e temos que ter submissão, mas Ele também nos chama para um ministério e nós temos que servir. Amém? Deus nos chama para o ministério. Não existe um cristão que não tem um ministério. Todos têm ministério. Você que está aqui, você tem ministério. Se você está aí assentado nesta cadeira, você deve pensar, o que eu devo fazer? O que eu devo fazer no reino de Deus? Qual a atividade que eu devo estar junto? Porque se você se preocupar em somente viver aqui na terra e ir para o seu serviço, cumprir as suas obrigações, ganhar o seu dinheiro, fazer as suas obrigações da casa, se você só se preocupar por isso, o mundo vai passar e você o que vai levar? Nada. Porque nós somos chamados para algo que é eterno. Amém? Nós temos que estar trabalhando, nós somos chamados sim para um ministério, mas somos chamados nesse ministério para servir, como aconteceu com Moisés. O quarto chamado, que é o último chamado do Velho Testamento, nós encontramos em 1 Samuel 3:10. 1 Samuel 3:10, nós encontramos Samuel. Muitos se lembram desse momento que ele era um jovem e ele nem conhecia a voz de Deus, e ele ouviu o Senhor falar, e a Bíblia diz, então veio o Senhor e pôs-se ali e chamou como das outras vezes, Samuel, Samuel. E disse Samuel, fala, porque o teu servo ouve. Samuel,
Samuel. Mais uma vez nós encontramos Deus chamando a Samuel 2 vezes, e nós encontramos aqui esse chamado, que é um chamado da descoberta, a descoberta da voz de Deus, a descoberta de que Deus está chamando, de que Deus está querendo algo de mim, de que Deus quer se aproximar de mim. E junto com essa chamada de descoberta, eu quero acrescentar o nome motivação, porque encontramos aqui alguém que tinha uma motivação certa, alguém que queria ouvir Deus, sim, mas queria fazer aquilo que era certo. Ele nem entendia direito quem era Deus e o que Deus estava a falar, mas ele estava ali motivado, mas com a intenção certa. Amém? E nós temos que ter essa descoberta de Deus. Depois disso nós entramos no Novo Testamento, em Lucas capítulo 10, versículo 41 e 42, e nós encontramos então a primeira vez no Novo Testamento que vem um chamado duplo. E eu acho tão interessante, porque o primeiro chamado duplo do Novo Testamento, ou seja, de Jesus Cristo, foi para uma mulher. Dos 7 que foram chamados na Bíblia, o chamado duplo, só uma mulher foi chamada dessa forma na Bíblia. E quem Deus chama é Marta. E a Bíblia diz lá em Lucas 10, 41, 42, respondendo Jesus disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e preocupada com muitas coisas, mas uma só é necessária. 42, Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Amém? Nós encontramos então agora um chamado de atenção, uma atenção que é chamada. E quantas vezes Deus nos chama a atenção diante de uma realidade que nós estamos a fazer? Deus chama a atenção nossa. Ele fala: ei, Marta, Marta, ei, Marco, Marco, você está a fazer isso. Deus tem esses momentos também no nosso chamado de vida. Existem momentos em que Deus chama a nossa atenção para criar em nós consciência daquilo que nós estamos fazendo, mesmo que estejamos fazendo aquilo que é bom, como era o caso de Marta. Marta estava fazendo uma coisa boa e era para Jesus, mas não era o momento certo, não era o que deveria ser, porque o que tinha que ser feito era o que Maria estava fazendo aos pés de Jesus, ouvindo a Jesus. E quantas vezes nós achamos o nosso momento, que é da nossa forma, que é aquilo que queremos, que tem que ser aceito por Jesus. E Jesus, ele vira e fala: Marta, Marta, ou seja, não é do seu jeito, não é o que você quer, não é o que você acha que deve ser. Ah, mas é para Jesus, é para Jesus. Jesus é quem está falando: Marta, Marta, faça do jeito meu, não do seu jeito, não na sua hora, mas na minha hora. Mesmo que você esteja fazendo para Jesus, você tem que ouvir a voz de Deus para fazer. O sexto chamado está em Lucas 22, 31 e 34. E nós encontramos Simão, que depois recebeu o nome de Pedro, um dos apóstolos de Jesus Cristo. Lucas 22, 31 a 34 diz assim: disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar com trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça, e tu, quando te converteres, confirma os teus irmãos. 33. E ele lhes disse: Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. E ele disse: Jesus, digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo antes que 3 vezes negues e me conheces. Ah, esse chamado, um chamado tão especial, porque ele vira e chama para Pedro: Simão, Simão. E depois, mais à frente, ele fala: Pedro. Olha que interessante. Por que será que ele primeiro chamou Simão, Simão? Porque ele queria mostrar para Pedro que ele é Simão.
Ele queria mostrar que, apesar da realidade da mudança que estava a acontecer e aconteceria com Pedro, ele ainda tinha uma história, e ele precisava de entender a história dele, e ele precisava de reconhecer os seus erros, ele precisava de reconhecer as suas dificuldades, ele precisava de reconhecer que ele precisa de ajuda. E esse chamado, sem dúvida, é um chamado muito forte, porque ele mostra a força que o diabo tem para destruir a vida de Simão. Mas logo depois, Pedro vira e fala: Senhor, mesmo que for morrer, eu nunca vou te largar. E o Senhor mostra: não, ainda existe algo na sua vida, ainda existe algo que pode te fazer cair. Você tem que olhar para mim, você tem que crer em mim. Era hora de Pedro virar e falar: Senhor, então me ajuda, eu não tenho forças, me dê a tua força. Ele então fala: Simão, quando você se converter, Pedro, quando você se converter, você então traga os seus irmãos para junto de mim. Amém? O chamado de Deus está aí também, mesmo na sua fraqueza, mesmo na sua dificuldade. E eu peço a você, olhe para si, vê as suas dificuldades, vê aquilo que pode estar te afastando do Senhor, mas não desista. Se coloque perante Deus e reconheça que Ele pode mudar a sua vida. Amém? Mas não entre por um caminho de que eu não preciso disso. Não, você precisa de ajuda. Não existe ninguém aqui dentro, incluindo eu, que não precisa de ajuda. Todos precisam de ajuda. E é por isso que nós temos que estar na igreja todos os domingos. Todos os domingos o cristão verdadeiro está na sua igreja. Ele não vai quando ele quer, ele está na sua igreja, porque é aqui que nós somos igreja e adoramos a Deus. Amém? Nós temos que tirar essa mentira que está sendo tentado colocar na mente de cristãos, de que o cristão vai na igreja quando ele quer. Não existe isso. Isso não é a vontade de Deus, não está escrito na Bíblia isso. Isso é uma mentira do inferno para te afastar dos caminhos de Deus. Porque quando você falta um domingo, você fica mais fraco. Pastor, mas tem exceção. Eu sei que tem exceção, mas exceção não é desculpa. Todos que começam a virar na sua mente agora e falam assim: mas tem exceção, é porque você está buscando uma desculpa. Porque quando você quer, você fala: não, eu não vou deixar de estar junto com os meus irmãos na igreja do Senhor. Amém? Amém? Todos podem receber essa palavra? Todos vão receber essa palavra? O último chamado duplo que nós encontramos é de Saulo, aquele que depois recebeu o nome de Paulo. Está em Atos, no capítulo 9, no versículo 5. O apóstolo Paulo, depois que Jesus morreu e ressuscitou, ele estava indo numa direção, quando ele recebeu um chamado de Deus, um chamado duplo. E nós encontramos então ali em Atos, no capítulo 9, no verso 5, nós encontramos essa realidade. E diz assim: e ele disse: quem é, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar com os aguilhões. Pode seguir. Esse foi o versículo anterior a esse, é o 4. Volta no 4. E caindo em terra, ele estava indo em direção de Damasco, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Nós temos então o último chamado duplo da Bíblia para Saulo, o que seria o Paulo. E nós encontramos aqui, nesse chamado, um momento de iluminação, em que ele percebe a verdade acerca da vida dele. Ele tinha todo um pensamento, mas ele estava completamente errado. Ele realmente era um homem religioso, que queria cumprir todos os mandamentos da Bíblia, mas ele não estava percebendo a verdade. E Jesus apareceu para ele numa grande luz, a ponto dele ficar até obscurecido nas suas vistas. Mas ali Deus falou: Saulo, Saulo. E aí ele começa a expor a verdade para Saulo, e depois disso Paulo se converte de verdade ao Senhor.
mas encontramos aí a iluminação com a verdade. A verdade traz libertação, amém? É o texto que Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Não fuja da verdade. Uma das partes do chamado de Deus para a nossa vida é expor a verdade da nossa vida. E nós temos que estar prontos a ouvir Jesus e entender a verdade acerca de nós. E estar pronto a querer mudar, como aconteceu com Paulo. Paulo mudou. Então nós encontramos aí esses 7 chamados duplos dessas 7 pessoas. E aí nós pensamos muitas coisas acerca do chamado duplo. Mas sabe, uma das verdades que nós temos como cristãos, quando nós estudamos o que é a vida de um cristão, é que um chamado duplo tem a ver com 2 realidades que o cristão deve realmente ter na sua vida. É que nós somos chamados, preste atenção, para ter a Jesus como nosso Salvador, amém? Amém? A maioria dos cristãos, ele entende muito bem esse chamado, o chamado para ser salvo. Jesus chegando e falando: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E esse primeiro chamado é um chamado que nós encontramos na vida, eu creio, de todos aqui. E você deve ter essa convicção, ou se não deve, poderá ter hoje. Se você ainda não conhece Jesus, ou você ouviu falar de Jesus, mas ainda não compreende direito o que é ser salvo, o que é ter a vida eterna. O primeiro chamado que nós temos é um chamado para ser salvos, amém? E se você crê nisso e foi chamado para ser salvo, você agora tem Jesus e tem o Espírito Santo dentro de você, e você já pode se chamar filho de Deus. Pode até falar que você é um discípulo de Jesus Cristo, mas esse é só o primeiro chamado, porque nós temos 2 chamados. Nós temos 2 chamados. E eu queria que você agora pudesse perguntar para a pessoa do seu lado o nome dela. Pergunte aí. Você sabe o nome da pessoa que está do seu lado? Então, você vai falar assim para ele, essa pessoa: você foi chamado para ser salvo. Esse é o chamado, o primeiro chamado. Então fale o nome dessa pessoa e fale, por exemplo: Lucas, você foi chamado para ser salvo. Fale esse, hein? Mas esse é só um chamado. Nós temos um chamado duplo. Sim, eu posso destacar todas as realidades, e o louvor pode vir. Eu posso destacar todas as realidades acerca do chamado duplo. Porque dentro do chamado duplo existe todas essas características que eu posso estudar através dos 7 exemplos que nós encontramos na Bíblia. E se você depois quiser, tem até livro acerca do chamado duplo, né? Irmãos que estudaram profundamente essas 7 pessoas, 6 homens e 1 mulher, para ver assim o que inclui dentro do chamado duplo. Mas todos nós, em geral, concordamos acerca do porquê que Deus chama 2 vezes. É acerca, literalmente, do chamado que Deus tem para nós. E a minha pergunta é, e eu queria que agora, pensando no que você conhece do Senhor, e talvez até do que eu falei, porque o que eu falei foi bem simples, só para poder chamar a atenção de que a Bíblia tem um chamado duplo, e que no chamado duplo existe uma série de realidades que competem a nós viver como cristãos. Mas o primeiro chamado eu já falei para vocês, mas existe um segundo chamado, e eu queria destacar o segundo chamado. Mas antes de destacar ele, eu queria que você falasse para a pessoa do seu lado: qual é o segundo chamado?
Fale com ela. O que você acha? Que aí você vai poder falar assim: eu acertei, ou então eu errei. Pelo menos, não é que errou, mas pelo menos não teve a mesma interpretação que a minha, né? Que eu quero destacar nessa manhã. Já falou? Quem falou aí? Levante a mão assim. Você falou? Todo mundo? Então nós temos um segundo chamado. E eu queria dizer que Deus, quando chama vocês e chama o mundo, Ele tem chamado assim. Chama pelo nome. Eu me lembro quando eu fui chamado pela primeira vez, e vocês conhecem o meu testemunho. E Ele falou literalmente o meu nome, e eu ouvi com esse ouvido. Foi realmente uma voz. Não foi uma coisa na mente que a gente ouve assim, pensa que falou, não. Eu ouvi mesmo, a ponto de eu achar que era o professor lá no acampamento de crianças que estava atrás de mim lá no monte, quando eu estava orando, com 10 anos de idade. Mas Ele falou comigo e Ele chamou pelo nome: Marco, eu te amo. Ali eu ouvi o chamado de Deus, esse chamado que cada um aqui pode ter ouvido de uma forma diferente. Alguns ouviram a voz do Senhor num culto, sendo feito o apelo. Alguns ouviram nas suas casas, andando na rua. Talvez até em um momento específico, num evento da igreja, numa cruzada evangelística, num folheto que foi distribuído. Eu não sei como foi o seu chamado, quando você ouviu Deus te chamando e você aceitou a Ele, e você falou, se entregou a Ele. Mas tem um segundo chamado. E nessa manhã eu queria que você pensasse no segundo chamado, porque nós temos um chamado duplo. E o segundo chamado é quando o Senhor te chama assim: servo Lucas, vem me servir. Vocês estão ouvindo? Se o primeiro chamado Ele te chama de filho, no segundo chamado Ele te chama de servo. E nós temos sim dois chamados: um para ser filho, outro para ser servo. Amém? O senhorio de Cristo não pode ser perdido na igreja. Eu sei que essas palavras que acabei de falar têm sido até abafada em alguns púlpitos. Alguns nem colocam isso, nem falam sobre isso, porque tem medo que as pessoas fujam, se afugentem, não vão mais na igreja. Mas eu quero afirmar que o cristianismo, que o Senhor Deus tem um chamado duplo para nós. E o primeiro sim é ser filho, mas o segundo é ser servo. Amém? E se você olhar todos os 7 chamados, foram 7 pessoas que serviam a Deus, 7 pessoas que estavam dispostas a dar tudo para Deus. Por isso Deus pôde falar: Abraão, Abraão, Jacó, Jacó, Moisés, Moisés, Samuel, Samuel, Marta, Marta, Simão, Simão, Saulo, Saulo. Todos eles não ouviram só Deus para ser salvos, eles também ouviram Deus para serem servos do Senhor dos senhores, do Rei dos reis, que não pergunta para nós o que nós queremos que seja feito, Ele manda nós fazermos. Ele é Senhor absoluto da nossa vontade, e nós viramos para Ele e falamos: Senhor, eis-me aqui, eu, teu servo, te obedeço, mesmo que eu não aceite, mesmo que eu não entenda, mesmo que eu não entenda e não concorde, eu sou um servo de Deus, porque nós fomos chamados sim para ser filhos, mas também fomos chamados para ser servos do Senhor. Tanto é que quando oramos, nós dizemos: Senhor. Nós chamamos Ele de Senhor, mas será que Ele tem sido o Senhor da nossa vida? Talvez você possa dizer a mim: sim, pastor, eu já o tenho como meu Salvador. Mas você o tem como seu Senhor? Você realmente está pronto a obedecer a Deus acima de todas as suas opiniões? Mesmo que seja algo difícil, que você diga assim: ah, mas eu não quero isso.
Aí você ouve a voz de Deus, você não quer, mas será assim, porque esta é a minha vontade. Preste atenção, Deus não mudou por causa das redes sociais e da sociedade atual, que não aceita que pessoas podem mandar. Deus sempre mandou e sempre vai mandar, porque Ele é o Senhor, e Ele faz do jeito que Ele quer, e Ele não muda por causa da opinião de muitas pessoas. Ele sempre vai fazer tudo aquilo que é certo. Deus não vai se submeter a um conjunto de igrejas ou de pastores que têm uma opinião diferente acerca da Bíblia. Deus continua sendo Deus e vai continuar a ser Deus pelo resto da eternidade, porque Deus não muda, jamais Ele muda. Alguém vira e fala: pastor, eu decidi que vou arranjar outra mulher, eu não gosto dessa, já não estou querendo mais. Aí Deus olha para ele e fala: o quê? Ei, você é meu servo, você não faz o que você quer, você faz o que eu quero. Amém? Ah, pastor, eu não sei, eu não estou com muita vontade de servir ao Senhor na igreja. O quê? Ah, pastor, eu não quero ir no culto. O quê? Ei, o quê? Você realmente acha que é o dono da sua vida? Ah, pastor, mas eu sou o dono, sim. Só que você esqueceu de uma coisa: você deu a sua vida para Jesus, e Ele com o seu sangue te comprou. Você foi comprado pelo sangue de Jesus. Eu sei que essa palavra não é uma palavra, viu, William, que lá no canal vai estar lá, mas eu não sei se vai ter muito like. Mas eu não estou preocupado com o tanto de like que está. Estou preocupado em falar o que Deus mandou falar. E isso é o que Deus quer falar com essa igreja, com todos que estão aqui. Todos que estão aqui, todos devem se lembrar de que você tem um chamado duplo. Amém? Não é só para ser filho, é para ser servo também. E se você quer ser servo, você vai tomar uma posição, vai largar o pecado, vai largar tudo que é errado e vai andar em santidade perante Deus e vai fazer tudo o que Deus quer que você faça. Você quer isso para a sua vida? Se você quer, nós vamos ter um tempinho aqui em que você vai poder colocar a sua vida diante de Deus, diante dessa palavra. E se você ainda não aceitou Jesus como seu Senhor, você vai fazer uma coisa. Você falou: olha, eu já aceitei Jesus como Salvador, mas agora você vai falar assim: Senhor Jesus, eu te aceito como meu Senhor. Eu coloco a minha vida e agora é o Senhor que manda. Eu vou te obedecer em tudo que o Senhor mandar. Se você não fez isso, eu te dou a chance de fazer isso agora. Aceite o segundo chamado de Deus, que é ser um servo, e a sua vida vai mudar. Amém? Agora, se você não aceitou nem como Senhor, você vai ter essa oportunidade também. Mas enquanto nós louvamos a Deus, você vai ter esse tempo de oração, esse tempo de reflexão e esse tempo de decisão. E depois nós vamos ter uma oportunidade, e vai ser para todos. Então fale com o Senhor. Quem está feliz? Quem aceitou Jesus como Salvador e como Senhor? Ele veio para nos libertar e veio para nos ajudar a sermos vitoriosos. Amém? Deus quer o melhor para nós. Deus sempre tem o melhor para a nossa vida. Amém? Amém? Lembrando que aqui agora foi fechado 2 paredes ali, então ficou um ambiente ali. Tem a sala agora, né? Mas ali também tem algumas roupas de criança. E se você quiser, para levar, não é isso? É para pegar e levar. Então, se você tem crianças ou tem alguém conhecido
você pode ir lá e pegar e levar. Temos cantina também. E eu queria dizer que me foi pedido, a mim, não só a mim, ao Daniel também, para esperar mais uma semana para fazer o sorteio da rifa. Então nós vamos fazer isso, vamos esperar mais uma semana, porque o que me falaram é, nós temos na próxima semana de já ter recebido, e alguns então vão ter condição de comprar a rifa ou pagar a rifa. Então nós vamos esperar mais uma semana, mas na semana que vem, né, pastor Elino, vai ser feito esse sorteio no final do culto. Termina o culto, tem o sorteio, amém? Se você ainda quiser ter a rifa, que tem um carro, tá ali fora, e tem mais outros presentes, né? São sete presentes. E o objetivo dessa rifa é pagar as despesas da reforma. Graças a Deus, irmãos, esse mês terminamos de pagar a primeira parte, amém? O que foi feito, foi pago. Agora começamos a segunda fase, que são as salas. Deus já está nos abençoando, mas a rifa vai ajudar nessas outras fases que teremos. Primeiro é as salas, depois é a fachada da igreja e a parte da frente, amém? Aquela parte ali, a cantina. Então, para isso a gente precisa de mais, e a rifa vai estar ajudando nisso também, amém? Que o amor de Deus, a graça maravilhosa do nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo de Deus estejam sobre todos nós, irmãos, e sobre os irmãos espalhados sobre a face da terra, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Vamos dar uma salva de palmas para Jesus, que Ele merece. Então, siga a semana, uma semana cheia de vitórias.